Mestranda do PROEF, turma 4, Polo FAM. Eu estou aqui para apresentar um mapa conceitual que ele é referente à avaliação nacional da disciplina 1, que é sobre as problemáticas da educação física. E quais são essas problemáticas que afetam professores nas práticas pedagógicas? Eu coloquei aqui 6 problemáticas, como as atuações docentes, relação entre teoria e prática, aspectos legais da educação física escolar, indisciplina e afastamento dos estudantes, dificuldades relacionadas ao esporte, ao ensino dos esportes e as questões de gênero na educação física escolar. Então, essas 6 problemáticas, elas têm uma interligação, né? Então, no decorrer da explicação, eu vou mostrando onde cada uma se encaixa, tá? Então, aqui nas atuações docentes, elas são influenciadas por 3 fatores, que são as práticas tradicionais, o abandono de trabalho e as práticas inovadoras. Aqui nas práticas tradicionais, a gente pode perceber que as aulas são caracterizadas por preparar equipes para a competição. Então, como é uma preparação para uma competição, logo o formato dessas aulas é de treino, para melhorar aspectos técnicos e táticos. Por ser uma preparação para a competição, alunos mais habilidosos é que participam dessas aulas, né? Então, consequentemente, há uma exclusão de alunos. Então, essas aulas, elas também são feitas, são mais participativas pelos meninos, ou seja, meninos e meninas não têm a mesma oportunidade dessa participação nas aulas. E quais são as atitudes do professor em relação a essas práticas tradicionais? Então, o professor, ele determina que todos os alunos devam cumprir a mesma tarefa. Ele verifica que todo aluno precisa ter a mesma habilidade. Se não tiver habilidade, é punido, né? Também, dentre as atividades, das atitudes do professor, ele busca vencer sem se importar por quais meios. Numa competição, ele altera, ele burla, né, a inscrição com alunos fora da idade, com alunos que não são da escola. Então, não importa como é que ele vai entrar para essa competição. O que importa é que ele vai vencer, que ele quer vencer. O objetivo dele é vencer. E uma atitude também do professor é apresentar comportamentos inadequados em competições. Então, esse comportamento é a humilhação de alunos na frente de outras pessoas, ou porque o aluno errou, ou porque a equipe sofreu uma derrota. Ele desrespeita jogadores e técnicos adversários, ele xinga a arbitragem e a organização das competições. Então, esse professor, voltado a essas práticas tradicionais, ele está mais se importando com competições, ele não se importa com o que o aluno está aprendendo, tá? Então, isso vai muito do saber fazer. Ele não se importa com que o aluno aprenda sobre aquele esporte, mas ele quer, nesse caso, ele almeja vencer uma competição. E aí aqui tem um abandono do trabalho. Esse abandono do trabalho, ela é materializada pela rola-bola. O que é esse rola-bola? É a falta de intervenção do professor. Ele deixa os alunos escolherem as atividades, o que os alunos quiserem fazer, eles fazem. E geralmente os meninos jogam a bola, no caso o futebol ou futsal, e as meninas voleibol ou queimada, quando participam de alguma coisa, né? Porque geralmente essa falta de intervenção do professor faz com que os alunos fiquem sentados, fiquem conversando, fiquem esperando terminar a aula para poder seguir para a próxima. Essa falta de intervenção do professor faz com que os meninos fiquem mais ativos e as meninas se excluem. Os alunos, eles acabam pegando o material
qualquer material, já que é eles que escolhem a atividade, e aí as meninas ficam para trás, porque elas não são muito habilidosas por não terem a prática, né? E aí, ou elas têm medo de expor o corpo, ou de suar, então elas acabam se excluindo, elas acabam não participando das aulas. Esses alunos habilidosos, eles escolhem um time, né? Então, o professor deixa isso acontecer. Dos alunos que sabem jogar mais, que têm mais habilidade, ele que vai escolher time. Com isso, exclui aqueles alunos que não têm tanta habilidade assim. E aí, no caso mais extremo, mais triste, e que não é raro, é o professor se ausentar da sala. Então, ele deixa os alunos se organizarem, ele deixa o material com os alunos, vai embora e deixa a aula acontecendo por conta própria. Que também faz parte lá do saber, do ensinar a fazer, tá? E aí vem as práticas inovadoras. Essas práticas inovadoras, elas rompem com esses modelos tradicionais de rola-bola, esses modelos tradicionais de competição. E aí ela entende que a educação física é um componente curricular. Então, por ser um componente curricular como qualquer outra disciplina, ela ensina conteúdos específicos da educação física. Então, não é só o esporte, não é só o futebol, o futsal, o vôlei, o basquete. Ela tem outros conteúdos que é proposto pela BNCC. A BNCC é um documento orientador que traz as unidades temáticas como lutas, danças, esportes, brincadeiras e jogos, práticas corporais de aventura e ginástica. Então, existe esse documento orientador em que o professor rompe esse modelo tradicional de só deixar a bola e os alunos brincam do que querem e começa a aplicar conteúdos específicos, fazendo com que a educação física tenha como componente curricular. Essas atuações docentes, elas são conjugadas através dessas dimensões de análise, né? São 4, que é o processo de transformação da área, as condições objetivas do trabalho, a cultura escolar e sua relação com a disciplina e as disposições sociais do professor atualizadas no contexto do trabalho. Então, o processo de transformação da área, ela tem um impacto, né? Quando surge esse modelo renovador, ele cria um impacto com o professor que tira o chão do professor. O que é isso? O que eu vou fazer a partir de agora? Como eu vou fazer? O que eu aprendi não está mais certo? Entende? Então, tira o chão dele, ele fica sem norte. E ele também tem uma afronta à identidade pessoal. Não vou fazer, o que eu aprendi está certo, vou continuar desse jeito, não vou mudar. Então, esses são os impactos no processo de transformação da área. E aí, as condições objetivas do trabalho. Para o professor desenvolver atividades específicas, ele precisa de recursos oferecidos pelo sistema de ensino escolar. Mas aí, será que ele possui esses recursos? Né? Então, qual é a problemática nesse quesito? É a remuneração salarial, é o tempo para planejar e refletir sobre o seu fazer, é o acesso a experiências qualificadas de formação continuada, é a estabilidade laboral vinculada ao desempenho profissional, é o número de escola que se veicula na jornada semanal de trabalho, é a quantidade de aluno em sala de aula, a infraestrutura, o material didático, enfim. De forma geral, a gente pode afirmar que os professores têm uma insatisfação com essas dimensões de condição de trabalho oferecidas nas redes públicas
que não são diferentes daquelas enfrentadas por professores de outras disciplinas, né? Tá. E aí vem a cultura escolar e sua relação com a disciplina. Elas apresentam 3 categorias, que é a invisibilidade do conhecimento disciplinar, o caráter funcional do abandono do trabalho docente nas aulas de educação física escolar e a hierarquia dos saberes escolares. A invisibilidade do conhecimento disciplinar, ela tem uma ideia majoritária do conjunto dos agentes da comunidade escolar que, de forma particular, os gestores, né, eles não têm elementos para reconhecer o que se ensina ou o que se deve ensinar nas aulas de educação física. Então, é como se a disciplina fosse invisível, né, na visão deles. O caráter funcional do trabalho, do abandono do trabalho docente nas aulas de educação física. O que quer dizer isso? É que, na lógica deles, na lógica da cultura escolar, o bom professor é aquele que não dá trabalho, né? É aquele que não falta no trabalho, é aquele que cumpre o horário, é aquele que mantém a burocracia em dia, é aquele que dá conta da turma, é aquele que não deixa os alunos soltos no pátio. Então, não importa o que o professor está ensinando para os alunos. O importante, né, para a cultura escolar, para esses gestores, o que importa é que o bom professor tome conta da turma, dê conta da turma, né, e não dê trabalho para eles, sem se importar com que o trabalho, qual é as aprendizagens que ele está passando na disciplina para os alunos. E a hierarquia dos saberes escolares. Isso daí, ele fala que as outras disciplinas, elas se acham superiores à educação física, né? E aí o professor, ele deve se posicionar, ele deve enfrentar, conquistar o seu reconhecimento profissional no interior da cultura escolar. Aí vem as disposições sociais do professor atualizadas no contexto de trabalho. Essa reflexibilidade, ela gera um professor inovador ou um professor de abandono, né? Então, dependendo da reflexibilidade, a gente pode separar esses professores, né? Tem aquele professor que tem disposição para reflexibilidade, para pensar nas razões do seu fazer, e aí esse professor é um professor inovador. Mas também tem aqueles professores com atuação caracterizada pelo abandono do trabalho docente. E aí a reflexibilidade é mais difícil de acontecer. Na educação física, existe a relação entre a teoria e a prática. E aí o que a gente busca aprender com isso, né? A gente pretende discutir como se deve relacionar a experiência corporal, a vivência das práticas corporais com o conhecimento sobre essas práticas corporais. É o ensinar a fazer e o ensinar sobre fazer. Então, aquilo que eu falei, as práticas tradicionais voltadas às aulas, treinos, o abandono do trabalho, onde o aluno que manda na aula, eles estão voltados ao saber fazer. E as práticas inovadoras está relacionada ao sobre fazer, é o saber sobre o fazer, né? Então, esse ensinar a fazer, o que é? Ele se reduz ao conteúdo esportivo, né? Basicamente, o futsal, o futebol, o basquetebol, o handebol e o voleibol. Então, como ele está reduzido nesse conteúdo esportivo, ele tem uma perspectiva tradicional, né? E ele tem uma dimensão procedimental. O que é isso? É avaliar somente o movimento, se ele está fazendo a técnica certa ou não, né? Então, avaliar o movimento daquele determinado esporte. Então, nesse ensinar a fazer, o professor ele busca a perfeição de movimento da técnica de cada esporte. Aqui no ensinar sobre o fazer, já é outra coisa.
ele compreende que a educação física está dentro de práticas corporais, que essas práticas corporais possuem um componente curricular, que eu falei ainda agora, e que existem documentos curriculares, documentos orientadores, como exemplo os PCNs e a BNCC, que faz com que essas práticas corporais sejam elevadas, né? E essa dimensão, ela é uma dimensão conceitual, que ela obtém a contextualização dessas informações. Então, não é o fazer por fazer, é saber o que está fazendo, saber o porquê está fazendo. E esse ensinar sobre o fazer, ele é um movimento renovador, que é ligado àquelas práticas inovadoras que a gente viu aqui nas atuações docentes. Lá. Então, para a gente ter uma boa compreensão da educação física legalmente, né, a gente precisa saber como surgiu, como foi que surgiu e como é que está hoje, né? Então, tem a LDB de 1961 e de 1971, que mostra, que traz a educação física com aulas somente na prática. No artigo 22 da Lei de número 4024 de 1961, a educação física obrigatória nos ensinos primários e médio aos alunos com idade até 18 anos. Então, era somente no ensino básico e com alunos com idade até 18 anos. Aí, em 71, no artigo 7 da Lei 5.692, ela já se torna obrigatória em todos os níveis de ensino, mas ela é facultada às pessoas que trabalhassem mais de 6 horas por dia e estudassem à noite, tivesse mais de 30 anos de idade, prestasse serviço militar e fosse fisicamente incapacitado. E aí, em 77, na Lei 6.503, os alunos com pós-graduação e mulher com prole também entraram nos facultados, né? Eles já não faziam mais a prática da aula de educação física, né? Lembrando que em 61 e 71 as aulas somente prática, e aí essas pessoas que entravam nesses quesitos tinham a brecha de não frequentar as aulas de educação física. E aí vem a LDB de 1996. Na Lei 9.394, surge como componente curricular da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e condições da população escolar. E aí ela é facultada somente nos cursos noturnos. Mas aí já vinha limitado qual era a carga horária da educação física, como era composta as turmas, não. Isso daí era a decisão da escola. Então, a escola ela já era um componente curricular, segundo a lei, mas era a escola que decidia a carga horária anual, o número de aulas, a composição das turmas, a duração da aula e o espaço de ensino. Então, ela não tinha uma autonomia total, né, integral. A escola ainda decidia isso, a lei não decidia nada disso. E aí, em 2001, no artigo 26, parágrafo 3, ela inclui o termo obrigatório à frente do componente curricular. Então, ela já passa a ser um componente curricular obrigatório. Aí vem a Lei 10.793 de 2003. E aí tem uma pergunta, é um avanço ou é um retrocesso? Lá no parágrafo 3, fala assim, a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é um componente curricular obrigatório da educação básica, sendo a sua prática facultativa. Em que momento ela é facultativa? As pessoas que cumprem a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, as pessoas maiores de 30 anos de idade, que estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática da educação física, amparado pelo Decreto-Lei número 1442, de 21 de outubro de 1969, e que tenha prole. Então, essas pessoas eram amparadas por lei
para não frequentar as aulas de educação física. Mas assim, fala no texto, sendo a sua prática facultativa. Então, subentende-se que as aulas teóricas, as aulas de discussões, de reflexões, ele teria a obrigação de praticar, né? Mas essa lei ela ficou muito incompreensível, né? Precisa de uma revisão para suprimir esses itens de facultatividade, né? Por isso que ainda fica um ponto de interrogação. É um avanço ou um retrocesso? Estudantes, né? Quais são essas dificuldades? Aqui no afastamento tem algumas possíveis causas, que é a aula de educação física no contraturno. Algumas escolas ainda possuem esse horário no contraturno. Então, fica difícil dos alunos retornarem para a escola, porque alguns moram longe e aí não tem condições para estar indo e voltando. Outros alunos trabalham no contraturno e outros alunos eles ficam em casa cuidando do irmão menor ou cuidando da casa enquanto os pais saem para o trabalho. Então essas são umas justificativas, segundo as aulas no contraturno, e para melhorar é colocar as aulas de educação física no regular, no horário regular. E aí tem as repetições dos conteúdos, né? Como assim? O famoso quarteto fantástico, vôlei, basquete, futsal e handebol. O professor é do modelo tradicional, ele só passa conteúdos esportivos o ano inteiro. Então, e além disso, esse conteúdo ela é repetida nos diferentes níveis, né? Então, o aluno ele acaba ficando desmotivado com essa repetição de conteúdo e acaba se afastando da aula. E como faz para melhorar? A tematização diversificada dos conteúdos, né? Existe o documento, a BNCC, que traz as unidades temáticas, que tem essa diversificação de conteúdos, que não é só esporte. E aí, essa diversificação, ela é por série, né? Por nível. Então, não vai ter essa repetição de conteúdos. O insucesso e a exclusão. Qual é a explicação? Não conseguir ter um bom desempenho é aquele aluno que não consegue acertar uma cesta, que só chega por último numa corrida, que ele não consegue nem passar na menor medida lá do salto em altura. Então, ele acaba se retraindo, ele acaba se constrangendo. Não consigo, então não vou mais fazer. E aí ele não faz. Os mais habilidosos sempre no comando, né? Aquela situação. Eu sei jogar, eu vou escolher o meu time e vou escolher os melhores. E aí os outros que não têm habilidade já ficam excluídos também. Exposição do corpo, né? Então, é a vergonha de aparecer, a vergonha de ser caçoado por não saber ou por fazer com menos habilidade, e aí acaba não querendo, ele acaba se ausentando. A questão de gênero, as meninas sempre ficam mais excluídas do que os meninos. Geralmente os meninos eles são mais ativos e procuram estar no meio da prática da educação física. As meninas não, elas se retraem e não fazem a prática. E aí, como faço para aprimorar? Tem que ter as oportunidades equitativas de ter sucesso nas aulas, como, por exemplo, o Sport Education e a aprendizagem cooperativa. São dois modelos, são dois exemplos que deram muito certo, que estão dando muito certo e que é uma boa maneira de fazer com que esse insucesso e a exclusão acabe. Se não acabar, mas que tenha uma diminuição drástica nisso. Aí vem a disciplina. Essa indisciplina, ela tem algumas atitudes, né?
que não é só nas aulas de educação física, né? Mas a gente coloca nas aulas de educação física, que é não seguir e não respeitar as regras, é a falta de respeito com o colega e com o professor, é a agitação excessiva, são as conversas paralelas. Então, essas atitudes, elas são umas atitudes de indisciplina, né? Então, o que fazer para o aluno não ser indisciplinado, né? É a escola e a família sempre juntas, né, em projetos, o modelo de responsabilidade pessoal e social e o futebol calerreiro, que são projetos que estão dando certo também e que pode ser trazido para a nossa prática e acaba inibindo essa indisciplina na escola. Ensino dos esportes. Os esportes em diferentes períodos da educação física escolar. Então vamos ver como é que era, né? Modelo esportivista. Ele tinha o sinônimo de educação física escolar. Então, esporte era educação física, né? Então, ele tinha um treinamento de equipes esportivas e ele tinha uma formação de sujeitos lutadores e vencedores, né? Nas abordagens pedagógicas renovadoras, ela tem um direcionamento para um olhar para a cultura. Então, ela trata a educação física pedagogicamente, né? Tem uma contextualização, essas aulas são contextualizadas e elas têm essa aproximação com as questões sociais, né? Então, ela deixa de ser esse modelo esportivista de só esporte, de ensinar a fazer, e ela começa a entrar no ensinar sobre o fazer, com essa contextualização nas aulas. E como é que é o panorama atual? Existem os documentos orientadores, né, os PCNs, BNCC, Diretrizes Nacionais da Educação Básica, que ela norteia os professores para ter uma prática diferenciada, né? Então, esses esportes em período da educação física escolar, ele acaba sendo dividido em níveis, né, segundo as orientações desses documentos, e aí, além disso, sendo esportes contextualizados, né, sendo o ensinar sobre o fazer. É uma aproximação dessas questões sociais, e aí acaba quebrando esse modelo esportivista de somente treino, somente a melhoria da técnica e da tática. Por quê, para quê e o que ensinar sobre os esportes, né? O porquê? Porque o esporte ele é um fenômeno cultural, sociocultural. Ele tem uma mídia, ele tem a atenção da mídia. Então, se ele é um movimento, fenômeno sociocultural, a escola ela tem que ter esse contato, né, com esses aspectos sociais que são relevantes, né, na sociedade. Então, já que o esporte ele é relevante na sociedade, a mídia dá ibope para os esportes, né, e o esporte é um fenômeno sociocultural, a escola tem que estar próxima a isso. Mas o que eu devo ensinar nos esportes? Os saberes corporais e os saberes conceituais, né? Eu preciso ensinar como o esporte é vivenciado e preciso ensinar o porquê desse esporte ser vivenciado. Esses aspectos conceituais do esporte, desse conteúdo. Educação física escolar, né? Eu preciso compreender as categorias distintas, eu preciso saber as aulas se são mistas ou separadas e o enfrentamento das alternativas didáticas, né? Então, como eu posso compreender essas categorias distintas? Como é que eu posso conceituar isso? Então, quais são? Gênero, sexo e orientação sexual. O que é gênero? É uma condição social. Identificamos como masculino e feminino, né? O sexo, ele é a anatomia, ele diferencia anatomicamente os homens das mulheres. E a orientação sexual é a diversidade dessa possibilidade
de exercício da sexualidade. Sabendo disso, a gente precisa saber se as aulas elas são mistas ou separadas, né? A composição da turma, como é que é? Separada. Separada, ela tem um paradigma biológico, né? Então, mais que biológicos, são construídas socialmente na medida em que as experiências incentivadas ou negadas para cada sexo têm um grande peso nas performances desses indivíduos na realização das diferentes práticas corporais. Então, essas composições de turmas separadas, ela é um paradigma por quê? Porque as pessoas entendem que as mulheres são diferentes dos homens, né? Correto, são diferentes dos homens. Só que existe também homens que têm níveis diferentes de outros homens, mulheres que têm níveis diferentes de outras mulheres. Então não tem como separar a turma biologicamente, né, entre meninos e meninas, porque acaba sendo em vão, né? E aí as aulas mistas, ela foi consolidada de acordo com a lei de 96, 9.394 de 96. Só que ela tem uma resistência muito forte no ensino fundamental 2, que é de 6º ao 9º ano. Por quê? Justamente por conta desse paradigma biológico. Ele teve essa resistência. E aí, essas aulas mistas, elas precisam ter um ambiente de respeito mútuo e de solidariedade. Por ter essa resistência, alguns professores, mesmo tendo as aulas mistas, né, meninos junto com meninas, eles acabam fazendo atividades separadas. E isso não pode acontecer de forma alguma. As aulas elas precisam ter esse respeito e essa solidariedade. E o enfrentamento, as alternativas didáticas, né? Então, o que oferecer nessas alternativas didáticas? Oportunidades para meninos e meninas e respeitar os limites e potencialidade de todos e de todas, né? Então, quais são os cuidados necessários para isso? Criar um bom ambiente entre os participantes da atividade proposta, incentivar a prática de atividade desportiva para todos, independente do gênero, incentivar as meninas e os meninos a participarem de atividades culturalmente identificadas, tanto como masculinas quanto femininas, ficar atento para situações em que aconteçam discriminações e buscar interferir de forma a minimizá-las e evitá-las, desenvolver estratégias, incentivos, elogios para que cada sujeito sinta-se integrante da aula e não deixar de exercer o papel de educador e intervir sempre que houver alguma situação de exclusão. Então, essas atividades didáticas, essas alternativas didáticas, que é oportunizar meninos e meninas fazerem as atividades juntas, ter os respeitos de limites e respeito às potencialidades de todas, precisa ter esses cuidados necessários do professor, o olhar do professor com as aulas. A minha explanação sobre as problemáticas da educação física, né? E eu espero ter chegado no objetivo da avaliação nacional da disciplina 1 PROF. Muito obrigada. Até mais.